amados, boa noite. Parece-me que finalmente vamos falar sobre dons, né? Eu aproveitei as 2 primeiras quartas-feiras para a gente poder estar falando a respeito de quem era o Espírito Santo, entendermos o Espírito Santo como Deus, mas também entendermos o Espírito Santo como pessoa, com todas as características de uma personalidade, e também entendemos a sua atuação, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e também falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Hoje, finalmente, vamos realmente falar especificamente sobre dons. Antes de mais nada, seria interessante a gente entender o que é um dom, né? O que vem, afinal, a ser um dom. O dom vem do latim dono, né, que significa dádiva, presente. Veja que é a capacidade que as pessoas recebem de Deus de forma graciosa para o desempenho de determinadas tarefas. E isso de uma forma espontânea, de uma forma natural, tá certo? Nós temos que entender que essa questão de dons, o Espírito Santo vai agir de acordo com a sua vontade. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para aquela passagem, né, lá em Atos 8, quando Pedro e João vão para Samaria e eles veem, né, que as pessoas ainda não tinham o Espírito Santo, apesar de crerem. Lembra-se que eu falei a respeito, né, de ter o selo e depois de ter o dunamis de Deus. Eles oraram e as pessoas receberam o Espírito Santo, e aí apareceu um espertalhão que achou que poderia obter isso através de mérito próprio. Por que mérito próprio? Porque ele quis comprar. Ofereceu dinheiro para Pedro, para receber também o Espírito Santo. E Pedro deu-lhe um pito violento. E até disse que se ele continuasse naquele espírito de ganância, ou simplesmente querer ter uma dádiva que é graciosa, mediante comércio, absolutamente isso não iria acontecer, tá certo? Então, nós precisamos também entender a questão da diferença entre aquilo que é a dádiva de Deus e aquilo que é uma tendência nossa, natural, que é o chamado talento. Tem certas pessoas que são talentosas, elas sabem fazer determinadas coisas, mas elas fazem pelo espírito do homem, pela sua habilidade que ele tem, tá certo? A saber, os talentos, de certo modo, eles podem ser desenvolvidos. Às vezes uma pessoa não tem capacidade de fazer determinada coisa, mas ela, por mérito próprio, por esforço próprio, ela se aplica e acaba se aperfeiçoando, tá certo? Ou seja, o talento se aprende. É uma coisa que pode ser desenvolvida, tá certo? Só que está um pouco devagar. O talento, se a pessoa treinar muito, ter disciplina, né, saber exatamente os passos que tem que se seguir e perseverar nisso, tá certo? Nós ouvimos uma palavra aqui sobre perseverança muito boa, né? Eu gostei muito daquela palavra sobre perseverança, porque realmente ninguém pode desistir, né, de alguma coisa que pretende fazer, se realmente quiser alcançar resultados, mas isso é talento. Falando especificamente a respeito de dons, eu vou colocar aqui uma linha de teológica, talvez, não sei se eu posso chamar desse jeito, mas foi uma coisa que eu aprendi quando fiz o IFC. E eu achei uma visão muito interessante, porque nós falamos em dons do Espírito Santo, mas na realidade a Trindade Divina trabalha juntamente, cada um fazendo o seu papel nessa questão de dons.
A saber, existem basicamente algumas características, algumas categorias de dons, e essas são em número de 3. Primeiro, dons motivacionais. Isso quem concede é Deus Pai. Interessante, né? Dons ministeriais. Isso quem concede é o Senhor Jesus. E depois nós temos os dons espirituais, propriamente, que são pelo Espírito. E nós precisamos entender claramente, nesses dons, determinadas diferenças em termos de atuação, para a gente poder saber exatamente com que tipo de dom nós estamos lidando, ou com que tipo de dom que um irmão possui, que nós podemos contar para o ministério e o crescimento da igreja. Que isso é a parte mais importante em tudo quanto se pode falar a respeito de dons. Dons é para o crescimento, para o amadurecimento da igreja. Ok? Motivação vem do latim, movere, mover. Refere-se, né, em psicologia, ou etologia. Etologia é o estudo do comportamento humano, né? Quais são as condições que influenciam uma pessoa numa determinada direção? Ou seja, é aquele impulso interno que faz com que a pessoa tenha vontade ou disposição de agir de uma determinada maneira. Isso é motivação, vem de dentro, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é a questão ministério, né, que são os dons dados pelo Filho. Ministro é aquele que executa desígnios de outrem. Ele é um medianeiro, intermediário. Ele é um executor. Nós temos, no nosso governo, várias pastas com ministros que são pessoas encarregadas para atuar numa determinada tarefa para haver uma divisão de trabalho do governante. Então, quando nós falamos ministro, nós temos que entender que é aquela pessoa que tem que executar aquilo que uma outra pessoa mandou. Pastor é um ministério porque ele executa aquilo que Deus manda. Esse aqui é a pessoa quem ordena. E ele vai, então, cumprir aquilo que foi determinado. Ok? Veja que este é um dos textos que eu havia colocado para que os irmãos lessem. É o texto que está lá em Romanos, certo? Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo coloca isso. As palavras dele são muito precisas, né? Ele é muito pontual quando ele nos mostra determinadas coisas. Você veja, ele sabe que recebeu essa graça, não é dele, ele já recebeu. Mas ninguém tenha um conceito mais elevado do que deve ter. Ele já está falando, olha, vocês vão receber uma coisa, mas não fiquem aí todos cheios de vento, não, hein? Nada de orgulho, nada de cabeça erguida agora porque você recebeu uma determinada tarefa. Não saia por esse caminho porque é ruim, tá certo? Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí ele começa a falar, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado um ao outro. Então, dá para a gente perceber que existem funções diferentes, né? E aí ele começa a elencar essas coisas que Deus nos dá para fazer. Primeiro, ele diz assim, se alguém tem o dom de profetizar, e eu vou dar uma ênfase aqui, porque o Espírito Santo também dá dom de profecia. Mas nós precisamos entender o que é uma coisa e o que é outra.
tá? Então diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, eu explico daqui a pouquinho, senão eu vou atropelar, peraí. Deixa eu continuar aqui, depois eu volto nesse tópico aqui. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Desse texto de Romanos, nós tiramos que o Deus Pai nos dá 7 dons. E muitas vezes esses dons já vêm de berço. Profecia, serviço, ensino, exortação, tá certo? Contribuir, presidir e a misericórdia. Vamos então hoje, tá, se o tempo realmente nos permitir, falar agora pontualmente sobre cada um deles, tá certo? Primeiro, profecia do ministério. Como nós já falamos, o profeta, ele executa algo que outrem mandou. Aqui nesse contexto, a palavra traduzida diretamente, porta-voz. Nós vemos isso lá em Êxodo 7:1-2, quando Deus fala com Moisés. Nós sabemos que Moisés teve um bate-papo com Deus, e ele foi meio que tímido, né? Meio hesitante, e Deus tentando exortar para que ele fizesse a obra, e ele no fim, por último, falou, mas eu sou lerdo para falar, não sei o quê. Ele falou, bom, então, Arão é que vai ser o seu porta-voz. Profeta. E aqui em Êxodo ele está dizendo exatamente isso. O Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante Faraó. Como é que é? Deus estava transferindo a autoridade dele, divina, diante de Faraó. Claro, Faraó era considerado um Deus. Somente o Deus verdadeiro podia ser representado por alguém que recebesse essa autoridade divina. Tá certo? Mas, porque Moisés tinha hesitado, ele diz, e seu irmão Arão será o seu porta-voz, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. Tá certo? E o seu irmão Arão dirá ao Faraó. É essa a conversa. Tá certo? Eu falo para você o que eu quero que seja dito e você transmite isso para que Arão fale ao Faraó. Tá certo? Zacarias, o pai de João Batista, também ele fala, né, lá em Lucas, o seguinte, ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. E nós vamos entender como é esse ministério profético no Velho Testamento, ok? A saber, existe uma diferença entre o dom da profecia e o ofício de profeta. Tá certo? São duas coisas distintas. Uma é dado pelo Pai, o outro é pelo Espírito Santo. O dom da profecia, olha que maravilha, gente. Dom da profecia pelo Espírito Santo é para qualquer um. Todos podeis profetizar. Nós vamos voltar mais tarde, quando nós estivermos falando sobre certos dons, nesse texto de Coríntios. Talvez vamos, se der tempo, a gente estuda o capítulo 14 inteirinho, que ele é muito rico. Mas o ministério profético não é para todo mundo, né? Porque existe aqui uma pergunta retórica, lá no capítulo 12. Porque são todos profetas? Como é que é? Deus não entra em contradição. A profecia é para todos? E depois ele diz, são todos profetas? Exatamente porque existe uma diferença entre uma coisa e outra, tá?
Veja que o ministério profético ele é exercido através de um ministro, dado por Deus à igreja. Tá certo? O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa do povo para transmitir a mensagem divina. Eu não vou me estender muito nesse último parágrafo, porque eu vou voltar a falar isso mais adiante. Tá certo? Mas o que é muito interessante da gente entender é o seguinte, é que no ministério profético, Deus usa mais a mente da pessoa. E no dom de profecia, Deus usa principalmente a voz. Não que a mente da pessoa também não esteja presente, tá? Veja bem, o profeta, ele é um pregador especial, com uma mensagem especial, bem específica. Sua mensagem apela para a consciência da pessoa em relação a Deus, a si própria, ao pecado e à santidade. Alerta para o pecado, confronta o pecado. Meus amados, ser profeta, do ponto de vista ministerial, é um angu, viu? Porque é como um elefante andando numa loja de cristais. Se vocês acham que eu estou exagerando, vamos lá ver o que aconteceu com Eliseu. Só fala mal de mim. E Isaías teve que correr de uma mulher. Veja, você já imaginou você ser chamado desde o ventre da mãe para ser profeta e depois só levar bordoada, inclusive ser jogado num poço e ficar atolado na lama lá embaixo? Por que isso? Porque o profeta é aquele que aponta o dedo na cara e ele fala, você está errado. Mesmo que ele use, às vezes, de uma determinada, como é que se chama? Sutileza. Lembra-se quando Natan foi falar com Davi? Ele começou com uma conversinha mole, contou uma historinha bonita de uma ovelhinha, né? E depois que ele contou toda aquela história bacana para Davi, que eu acho que Davi estava achando uma coisa sensacional, né? E ele falou, e o que eu faço agora? Digno de morte é esse homem. E ele bota o dedão e fala, você é esse homem. Gente, falar isso para um rei que tem poder de vida e morte dos seus concidadãos, não é mole ser profeta. Mas o ministério profético faz isso. Ele não se detém, ele não tem sutilezas, ele não é politicamente correto. A única coisa correta é falar, você pisou na bola, trata de se acertar. Doa a quem doer. Todos os profetas do Velho Testamento foram assim. O povo se afastou de Deus, o povo começou a entrar na idolatria, e Deus mandou aqueles profetas um atrás do outro, para criticar, para falar, se voltem. E esses profetas não estavam falando para o Zé Mané, vendedor de verdura ali na esquina. Eles estavam falando, eram para os reis, para os governadores, e apontava mesmo o dedo e falou, vocês estão pisando na bola, para com isso. Duro esse ministério, né? Nenhum profeta ministerial, ele é benquisto. Via de regra, esses profetas são muito mal vistos. Porque falam a verdade. Serviço. Esse daqui eu falo pouco porque esse dom motivacional é uma coisa que vem também de dentro da pessoa. Sempre aquele cara que está disposto para meter a mão na massa. Ele está pronto para fazer qualquer coisa que ajude quem precisar. É aquele camarada que não tem tempo ruim, sabia? Aquele camarada que tudo para ele é hora de ajudar, de fazer alguma coisa
que alguém está precisando. Eu coloquei aqui, né, o diaconato. Então aí os nossos irmãos quietinhos, às vezes ali num canto, no outro está pondo a água aqui e tal. Serviço. Gostam de trabalhar na obra. É preciso ter esse dom, porque muitas vezes é um serviço que não é reconhecido. Provavelmente ele só será reconhecido quando não for feito. Quando não tiver ninguém fazendo, aí todo mundo nota, mas cadê tal coisa que está faltando? Porque quando ele está aqui quietinho, fazendo tudo o que todo mundo precisa, ninguém nota. Ninguém diz um muito obrigado. Ninguém dá um tapinha nas costas porque ele fez isso. Mas deixa ele não fazer para ver como começa a crítica até dizer chega. Então é preciso ter o coração disposto a servir sem ser reconhecido. Poucos de nós conseguem fazer isso. Ensino. Esse daqui é brabo. Ensinar é transmitir aquilo que foi aprendido. Tá certo? E no nosso caso aqui, nós sempre temos que examinar as Escrituras para ver, né, se de fato as coisas são como devem ser. Tá certo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo nos diz o seguinte, quer dizer, foi um conselho que ele deu a Timóteo. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. É uma cadeia. Existe um fenômeno físico que se chama sinergia. Sinergia, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Vamos falar só da positiva. Duas pessoas trabalhando juntos fazem mais o trabalho do que uma só. Faz mais do dobro do trabalho de uma só. Essa é a ideia da sinergia. Se uma pessoa, né, consegue, varrer 1 metro quadrado por minuto, duas pessoas deviam valer 2 metros quadrados. Mas se elas trabalham direito, não, elas conseguem varrer 3, porque estão trabalhando juntas. Isso é chamado de sinergia positiva. E eu sempre brinco dizendo em sala de aula que o ensino é a sinergia total. Por quê? Se eu pegar esse meu óculos aqui, né, e vender para o Zé, acontece uma coisa interessante. Ele paga o preço do óculos, eu dou o óculos para ele, eu fico com o dinheiro, ele fica com o óculos. Só que ele ficou sem o dinheiro e eu fiquei sem o óculos. Foi uma troca, não é verdade? Ou seja, para ele obter uma coisa, ele teve que me dar uma coisa, e ambos ganhamos uma coisa nova, mas perdemos alguma coisa também nessa troca. Agora eu vou e ensino uma coisa para ele, eu não perco o meu conhecimento. E ele pega isso, ensina para uma outra pessoa, e ele continua com o conhecimento e a outra pessoa também. E continua isso se multiplicando cada vez mais e todo mundo fica com a mesma quantidade de conhecimento. Não se perde nada. Isso é o que eu chamo de sinergia total. Ensinar é isso. É um efeito multiplicador tamanho de um bonde. Porque no momento que eu ensino uma pessoa, eu posso ensinar outra, enquanto ele está ensinando já uma outra. Porque o meu conhecimento continua. Tá certo? Ele fala que as pessoas, para exercerem o ministério de ensino, têm que ser pessoas fiéis e também idôneas. A pessoa idônea é aquele que é adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certas funções. Apto, capaz, competente. Isso é a pessoa idônea, tá certo? E nós temos na Bíblia um exemplo de pessoas idôneas, que eram os bereanos. Quando os bereanos ouviram Paulo falar,
Paulo tinha passado por Anfípolis, Tessalônica, e ele foi andando e foi parar lá em Bereia. Chegou lá em Bereia, ele fez aquilo que ele costumava fazer, pregar o evangelho. Só que os bereanos, o que esse cara está falando? Abriram as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Um dos grandes males na nossa igreja hoje em dia é que nós nos acostumamos às vezes a ouvir as coisas passivamente. Então, aparece um cara meio carismático, fala um monte de abobrinha e sai todo mundo atrás, achando uma maravilha. Espera. Isso condiz com a verdade bíblica? Isso que ele está falando está correto? Eu gostaria que todos os meus irmãos que estão me ouvindo agora aí me julgassem. Porque se eu falar uma abobrinha aqui e pisar na bola, vocês têm obrigação de me chamar a atenção e falar: Noel, você pisou na bola em tal lugar. Você disse isso, mas a Bíblia fala aquilo. Nós não podemos ficar passivos e achar que as coisas que uma pessoa fala são verdades absolutas, se não forem comprovadas pelas Escrituras. É por isso que eu, pessoalmente, nunca me envolvi na chamada teologia da prosperidade. Me deu problemas até em casa por causa disso. Porque eu não ia atrás de nenhum pregador que me prometia sucesso aqui nesse mundo. Pelo contrário, eu desafio qualquer teólogo, qualquer erudito que me mostre no Novo Testamento se existe uma promessa de riqueza para os crentes. Em todos os livros do Novo Testamento. Desafio. Vocês têm um mês para achar alguma coisa lá, falar: olha, aqui nessa passagem tem uma promessa de riqueza para vocês. Promessa de riqueza, terra, descendência é para Israel. Para a igreja, a promessa é um caminho estreito. Para a igreja, é uma cruz pesada para carregar. Quando eu converso com o Zé Roberto, e às vezes ele me fala algumas coisas, meu coração fica pesado. Mas em compensação eu também fico contente. Porque ele escolheu o caminho estreito, difícil, e continua nele. Então não venham me falar coisas que não estão na Bíblia, porque eu não aceito de jeito nenhum. Então veja bem, para transmitir um ensinamento, eu tenho que tomar um cuidado tremendo. Eu tenho que verificar todas as fontes. Eu tenho que verificar se determinada igreja ou determinado ministério que eu consulto, qual é a seriedade desse ministério para com Deus. Eu pesquiso muito, meus amados. Para fazer isso daqui, eu fico lá, né? Hoje está muito fácil, tá? Confesso para vocês, porque eu, como sou um pouco antigo, eu sou daquele tempo que para buscar determinadas informações, você tinha era aqui para uma biblioteca e pegar livros e ler livros. E ia botando papelzinho no livro, ia anotando as coisas, porque era o único jeito de você obter informação. Você levava um tempo enorme para fazer uma pesquisa. Hoje eu vou lá no São Google, né? Eu só tenho que tomar o cuidado de filtrar. Porque está muito fácil obter informações. E aí, então, eu posso ter todo o esmero, ter todo o cuidado daquilo que eu vou falar para os irmãos. E eu ainda suplico a Deus, por favor, não deixa o intelecto falar. Eu quero falar aquilo que o Santo Espírito quer que vocês ouçam. Vocês não precisam ouvir o meu conhecimento, vocês não precisam ouvir aquilo que eu aprendi. Vocês têm que ouvir aquilo que o Espírito Santo quer que vocês ouçam. E aquilo que vai edificar vocês espiritualmente. Isso que importa. Exortação.
Tá. Isso realmente é uma grande motivação. O camarada que ganha esse dom é aquele camarada que sabe fazer um coxo sair correndo, que é capaz de fazer que uma pessoa que está, sabe, com o nariz embaixo, né, arrastando pelo chão, se levante dando glórias e aleluias, né, porque ele dá aquela injeção de entusiasmo. A palavra entusiasmo, semanticamente a palavra entusiasmo, significa cheio de vida. A pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de vida. Os exortadores, eles têm a capacidade de mexer com isso. Deixar uma pessoa depressiva entusiasmada, cheia de vida. Tá? Por quê? Eles esperam o melhor em todo o tempo. E tudo o que acontece de ruim, ele já sabe de uma saída, sabe de um lado bom da coisa. Como nós precisamos de pessoas assim hoje em dia. Principalmente nesses tempos difíceis que nós enfrentamos. Tá certo? E veja, ainda fala aqui outra vez, e estimulam os outros a perseverarem e a buscarem a solução do milagre. Ou seja, o exortador, além dele entusiasmar a pessoa, ele é capaz de caminhar com ela para que ela consiga chegar ao resultado. Não perder o ânimo que ganhou através daquilo que ele falou. Não vai deixar a pessoa deixar cair a peteca. Tá certo? Veja que o José, ele foi chamado de Barnabé, que tem esse nome. Barnabé, a origem é Bar, né, filho, Nabide, que é filho do profeta, filho da consolação ou filho da exortação. E Barnabé tinha muito disso. Aliás, ele tinha mais de um dom, nós vamos ver isso. Mas foi Barnabé quem teve a ousadia de ir buscar Paulo e trazer Paulo para os apóstolos. Quando todo mundo fugia dele, ele falou, não é nada disso, o homem está diferente, vamos lá, eu pego esse cara, vou mostrar para vocês que ele é um cara transformado. E foi assim que ele trouxe Paulo para a igreja em Jerusalém. Tá certo? Contribuição. Isso aqui é uma das coisas que, hoje em dia, né, eu me lembro que quando eu... Há muitos anos atrás, eu trabalhei na Bolsa de Valores em São Paulo. Trabalhei 4 anos lá. E eu descobri uma coisa interessante quando trabalhei na Bolsa de Valores. A parte mais sensível do homem é o bolso. Pode-se mexer em tudo, mas quando você quer meter a mão no dinheiro dele, é uma complicação. O camarada não se protege até dizer chega. Só que tem pessoas que recebem o dom de Deus e eles sentem um prazer imenso em ajudar, em contribuir, e toda a motivação e alegria dele é repartir aquilo que ele tem com as outras pessoas. Às vezes, certas pessoas assim, precisam tomar até cuidado. Porque, se tem algum irmão que tem essa tendência, os pastores devem até ficar meio de olho nele e falar, ó, meu irmão, vai devagar, né? Não é tanto assim. Escolhe para quem você está dando dinheiro, né? Se você está fazendo bobagem, você está dando para quem não merece, porque espertalhão tem em todo lugar, né? Você está ajudando quem não precisa de ajuda. Porque o camarada que tem um dom de contribuição, ele não quer nem saber se o cara precisa ou não precisa. Ele fica feliz em dar, feliz em contribuir. E muitas vezes ele é passado para trás, ele é enganado. Tá certo? Mas ele jamais vê uma pessoa necessitada sem poder ajudar. Eu me lembro da minha avózinha materna, ela era enfermeira.
Mas uma pessoa de poucos recursos, morava numa casa muito modesta, tá certo? E com um orçamento realmente muito apertado. Nunca uma pessoa passou lá, precisando de algum remédio que ela não fosse buscar lá na despensa dela, porque era uma enfermeira, né? Ela arranjava alguma coisa. Cuidava de pessoas, dava injeções e tudo, e nunca cobrava, porque ela achava um absurdo cobrar uma injeção que uma pessoa estava precisando. Então as pessoas faziam fila na porta da casa dela, porque na farmácia se cobrava, então ia lá com o remédio e ela aplicava de graça. Como também nunca viam mendigos passar pela porta dela e não sair sem um pedaço de pão, sem uma banana ou qualquer coisa que fosse. Meus amados, nunca teve um carro na vida. A casa caindo aos pedaços. Mas nunca ninguém passou por lá sem ser ajudado. Natureza dela. Prazer em contribuir, prazer em ajudar as outras pessoas. Tá certo? O próprio Barnabé, né, que além de ser um cara entusiasmado, ele achou melhor que podia vender a propriedade que ele tinha. Provavelmente uma propriedade que ele não estava muito usando, falou, por que eu vou deixar esse negócio aí? Vendeu e foi lá, deu dinheiro para a igreja para que os apóstolos fizessem a distribuição conforme cada um necessitasse. Além de exortação, ele também tinha o dom de contribuir, tá certo? Liderança. Eita. Esse daqui é um dos dons que pode ser uma grande bênção, como pode ser um grande desastre. Porque liderança, muitas vezes a pessoa está agindo no talento, não no espírito. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu sempre brinco dizendo que se vocês fossem escolher duas pessoas importantes da história mundial, e eu desse a descrição aqui de uma pessoa afável, agradável, mansa no falar, cordato, e eu falasse de uma outra pessoa que era um beberrão, boca suja, irritadiço, brigava a todo instante, de quem vocês acham que eu estou falando? Hã? Quem é o primeiro? Eu vou falar primeiro o segundo. O segundo irracível, beberrão, briguento, foi Winston Churchill, um dos maiores estadistas que nós conhecemos no século passado. A pessoa amável, afável, agradável, bom de papo, Adolf Hitler. Liderança, meus amados, é uma coisa complicada. Porque o líder, ele é basicamente um motivador. O líder é aquele que consegue entusiasmar as pessoas e fazê-las todas seguirem uma única direção. O líder é aquele que tem a capacidade de convencer as pessoas que aquilo que ele faz está certo. Ele convence as pessoas que aquilo que ele está dizendo é o melhor que elas podem ter. Foi isso que tanto Winston Churchill quanto Adolf Hitler fizeram nos seus países. Agora vocês imaginem uma liderança na igreja. A seriedade disso. Se o pastor é guiado pelo Espírito Santo
e motiva a igreja a seguir a sã doutrina, oh glória, oh bênção, oh coisa boa. Mas se ele motiva a igreja para motivos torpes e antibíblicos, lá vai a igreja, de mal a pior. Mesmo que financeiramente possa estar muito bem. Jesus, que é considerado, até pelos não crentes, como um dos maiores líderes que o mundo já conheceu, a Bíblia diz que ele não fez ouvir a sua voz nas praças. Ele não torcia a cana quebrada, nem apagava a torcida que fumegava. E ele disse: vinde, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas ele só tinha uma única intenção: levar as pessoas de volta para Deus. E essa intenção foi tão forte, tão grande, que ele cumpriu exatamente o que o Pai tinha determinado. Morreu na cruz porque ele queria as pessoas no céu com o Pai. É o que Jesus faz conosco. Ele nos quer guiar para uma vida santa, para uma vida que é aquela que nós vamos ter lá no céu. Lá no céu não pode haver fofoca, não pode haver inimizades, não pode haver ressentimentos. E se nós formos olhar a vida de Jesus, é essa liderança que ele nos mostra. Como eu posso dizer para vocês serem mansos se eu sou bravo? Como eu posso dizer para vocês serem honestos se eu for desonesto? Percebem? A minha liderança tem que ser, para começar, através de exemplos. Ir na frente, seguir o caminho. E mostrar o caminho bíblico, aquele caminho que o Senhor Jesus Cristo quer que todos nós sigamos. E é essa liderança que nós temos que almejar. Por último, estourei o tempo. Misericórdia. A misericórdia nem sempre é uma tarefa fácil de ser exercida. Porque a gente tem que sentir no nosso coração aquilo que o outro está sentindo. E via de regra nós não queremos ter o desconforto de sentir aquilo que o outro está sofrendo. A nossa autopreservação quer que a gente viva numa alegria, né, num bem-estar, numa paz de espírito. E às vezes para eu entrar na vida de uma outra pessoa, nas suas mazelas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, eu tenho que entender como é que ela está sentindo e entender o que está mexendo no seu interior. Foi por isso que o Senhor Jesus contou a parábola do samaritano. Eu, quando olho essa parábola, eu não olho tanto o gesto dele, mas eu procuro olhar aquilo que ele deixou de fazer. Aí vocês pensam, mas ele fez tudo o que foi necessário? Não, não é no sentido da ajuda que eu estou falando. Eu estou falando naquilo que ele deixou de fazer. E sabe o que ele deixou de fazer? Se ele estava viajando, ele devia estar com algum propósito seu, pessoal, para cuidar. Quando ele viu aquela pessoa daquele jeito, ele parou. Será que ele não tinha uma reunião marcada? Ele não tinha um encontro de negócios para fazer? Mas ele parou. Socorreu aquela pessoa. E o pior, ainda levou até a estalagem. E ficou na estalagem cuidando dele.
Mas e os seus problemas pessoais? Como ficaram? Ou será que ele não tinha? Ele estava lá na parábola apenas para fazer o bem. Não sejamos assim tão imaturos, meus amados. Todos nós temos a nossa vida própria, pessoal. Nós temos os nossos problemas. E eu fico pensando quantas vezes nós deixamos de ajudar uma pessoa porque nós temos que cuidar primeiro dos nossos interesses. O samaritano não fez isso. Ele primeiro cuidou do interesse do ferido, para só depois ir cuidar dos seus interesses. Porque ele ainda fala para o estalajadeiro, cuida dele, porque eu vou cuidar das coisas que eu tenho que cuidar, mas eu volto, porque você não vai ficar no prejuízo, porque se você gastar mais, eu vou tornar a te reembolsar. Será que ele não tinha outro caminho para fazer, depois que cuidasse dos negócios dele? Ele assumiu um compromisso de voltar outra vez lá. Novamente ele deixou de fazer alguma coisa para poder voltar. E o nosso embaraço é esse. O nosso umbigo é muito mais importante do que a dor do nosso irmão. Nós não queremos nos desviar das nossas atividades ou dos nossos compromissos para que um irmão seja beneficiado. Ou seja, o dom de misericórdia é para pessoas realmente muito especiais. Pessoas que estão mais centradas na necessidade do irmão do que na sua própria necessidade. Para ajudar um irmão, eu fico sem almoçar, eu fico sem jantar, eu fico sem dormir. Eu não sei como o Zé aguenta, às vezes ele fala que ficou até 3, 4 horas da manhã, e depois ainda está aqui pregando, e eu falo, mas se eu ficar até 4 horas da manhã, precisa dormir 2 dias seguidos para recuperar o fôlego. Como é que aguenta? Eu digo isso porque eu sou dorminhoco. De todas, eu passo fome, não me incomodo, fico sem comer, sem beber eu também não aguento sede, né? Eu aguento até segurar a vontade de ir no banheiro, não tem problema. Mas sono, gente, eu não sei porquê. Se eu não durmo, eu fico péssimo. Como é que fica até as 4 horas da manhã, socorrendo o irmão, e depois no dia seguinte está aqui? É preciso realmente ter um coração especial. Tem que estar mais preocupado com o irmão do que com as suas próprias necessidades. Que Deus nos ajude, né, a chegar a essa maturidade. Quarta-feira que vem, vamos ver o que Jesus faz por nós. Amém?